Você sabia que, em um determinado momento da história, a França decidiu abrir mão de todo o território do Canadá e ficou com uma pequena ilha no Caribe? Parece mentira, mas é um dos fatos mais inusitados da geopolítica mundial. Prepare-se para mergulhar em uma história fascinante de decisões estratégicas, guerras globais e escolhas que mudaram o rumo de continentes inteiros. Se você curte curiosidades históricas que parecem inacreditáveis, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse é o tipo de conteúdo que a gente traz aqui. O cenário era o século XVIII, um período de intensas rivalidades entre os maiores impérios da época. A França e a Inglaterra, duas potências coloniais em plena expansão, disputavam não apenas territórios, mas também poder político, influência comercial e prestígio internacional. Essa rivalidade não era apenas uma questão de orgulho nacional. Era uma luta existencial pela supremacia global que determinaria qual nação moldaria o futuro da economia mundial. A França havia construído um impressionante império colonial que se estendia da América do Norte ao Caribe, da África Ocidental à Índia. Os franceses desenvolveram uma abordagem colonial distinta, frequentemente focada em alianças comerciais e diplomáticas com povos indígenas, estabelecendo postos estratégicos que permitiam uma presença influente em vastos territórios. A Inglaterra, por sua vez, adotava uma estratégia colonial mais intensiva, com assentamentos permanentes e maior fluxo de colonos, especialmente ao longo da costa atlântica da América do Norte. As 13 colônias britânicas cresciam em população e ambição, pressionando constantemente as fronteiras da Nova França e gerando tensões inevitáveis entre os dois impérios. Nas América do Norte, a França havia estabelecido a chamada Nova França, uma vasta região que compreendia grandes partes do que hoje são o Canadá, os Estados Unidos e o interior do continente. A presença francesa na América do Norte era verdadeiramente impressionante em escala geográfica. Este imenso território se estendia desde a Baía de Hudson, ao norte, até o Golfo do México, ao sul, e dos Grandes Lagos até as Montanhas Rochosas. Quebec, fundada em 1608 por Samuel de Champlain, tornou-se o coração administrativo deste império. Montreal, estabelecida como Ville-Marie em 1642, desenvolveu-se como um centro vital para o lucrativo comércio de peles. Os coureurs de bois, corredores dos bosques, e voyageurs franceses penetravam profundamente no continente, estabelecendo relações comerciais com diversas nações indígenas. O sistema senhorial francês foi transplantado para o Vale do Rio São Lourenço, criando longas faixas de terra que se estendiam do rio para o interior, permitindo a cada proprietário acesso aos cursos d'água que serviam como vias de transporte essenciais. Comunidades agrícolas floresceram ao longo destas vias fluviais, cultivando uma identidade cultural francesa distinta que sobrevive até hoje no Quebec. Além disso, os franceses haviam desenvolvido alianças sólidas com diversas nações indígenas, o que ajudava a manter uma rede de influência e proteção no território. Essas alianças eram cruciais não apenas para o comércio de peles, mas também para a própria sobrevivência da colônia em um ambiente muitas vezes hostil. Enquanto a Nova França representava uma vasta extensão territorial, as ilhas caribenhas francesas, particularmente Guadalupe, Martinica e a parte ocidental de Hispaniola, atual Haiti, constituíam o verdadeiro motor econômico do Império Colonial francês. Estas pequenas ilhas tropicais, com clima ideal para o cultivo da cana-de-açúcar, geravam riquezas que superavam em muito os rendimentos dos territórios norte-americanos. O sistema de plantations nas ilhas caribenhas era baseado na mão de obra escravizada, com milhares de africanos transportados forçadamente para trabalhar nas condições brutais dos canaviais. Este sistema desumano produzia enormes fortunas para os proprietários de plantações e para a coroa francesa através de impostos e tarifas comerciais. O açúcar, no século XVIII, não era apenas um produto de luxo, era uma commodity estratégica comparável ao petróleo nos dias atuais. O ouro branco, como era conhecido,
alimentava não apenas os paladares europeus cada vez mais dependentes de doces, mas também sustentava economias inteiras, financiava exércitos e construía palácios. As estatísticas são reveladoras. Em 1760, as exportações de açúcar de Guadalupe para a França valiam aproximadamente 6 milhões de libras, enquanto todas as exportações do Canadá, principalmente peles, somavam menos de 1 milhão. As ilhas produtoras de açúcar eram consideradas joias imperiais de valor inestimável. Essa rivalidade culminou na Guerra dos 7 Anos, 1756-1763. Um conflito que muitos consideram a primeira verdadeira guerra mundial, pois suas batalhas se estenderam por diversos continentes. Embora tenha começado oficialmente em 1756, os confrontos, na América do Norte, já haviam iniciado em 1754, no que os colonos americanos chamavam de Guerra Franco-Indígena. Este conflito monumental envolveu todas as grandes potências europeias e seus aliados, com batalhas ocorrendo em 4 continentes e 3 oceanos. Na Europa, a Prússia de Frederico e o Grande, aliada à Grã-Bretanha, enfrentou a coalizão formada por França, Áustria, Rússia e Suécia. Na Índia, franceses e britânicos disputavam o controle do subcontinente. Mas foi na América do Norte que algumas das batalhas mais decisivas foram travadas. As forças britânicas, com um número maior de colonos e apoio naval, começaram a conquistar posições estratégicas, como os fortes franceses no Vale do Rio Ohio. O ponto de virada veio em 1759, com a Batalha das Planícies de Abraham, em setembro de 1759, quando as forças britânicas escalaram os penhascos aparentemente intransponíveis de Quebec durante a noite e surpreenderam os defensores franceses liderados pelo Marquês de Montcalm. Batalha foi breve e decisiva. Ambos os comandantes, Wolfe e Montcalm, morreram em decorrência de ferimentos sofridos no conflito, mas a vitória britânica selou o destino da Nova França. Montreal caiu no ano seguinte, e o domínio francês na América do Norte entrou em colapso irreversível. Ao final do conflito, França e Inglaterra sentaram-se à mesa para negociar os termos da paz. O resultado foi o Tratado de Paris, assinado em 10 de fevereiro de 1763. E é aqui que a história ganha contornos quase inacreditáveis. A França, enfraquecida e pressionada, teve que escolher quais de seus territórios manter. Entre as opções estavam o vasto e gelado território do Canadá ou as quentes e férteis ilhas caribenhas de Guadalupe e Martinica, que haviam sido capturadas pelos britânicos durante a guerra. Em uma decisão que surpreende historiadores até hoje, os negociadores franceses optaram por recuperar as ilhas do Caribe e ceder permanentemente seus vastos territórios canadenses à Grã-Bretanha. Esta escolha não foi impulsiva ou sem consideração. Voltaire, o influente filósofo francês, famosamente descreveu o Canadá como quelques arpents de neige, alguns acres de neve, refletindo uma visão comum na época de que o território norte-americano oferecia pouco valor econômico imediato. Em contraste, as pequenas ilhas caribenhas geravam rendimentos anuais que superavam em muito os lucros de toda a Nova França. Para compreender plenamente esta decisão aparentemente incompreensível, devemos mergulhar na economia do século XVIII. O comércio de açúcar representava aproximadamente 20% de todo o comércio europeu neste período. Somente Guadalupe gerava mais receita para a coroa francesa do que todas as colônias norte-americanas combinadas. Além disso, o comércio com as ilhas caribenhas empregava centenas de navios e milhares de marinheiros franceses, criando um ecossistema econômico vital para as cidades portuárias francesas, como Bordeaux, Nantes e Marsella. O cálculo francês também considerava questões estratégicas. O Canadá exigia investimentos constantes em defesa contra os britânicos e manutenção de alianças com nações indígenas. As ilhas caribenhas, embora também vulneráveis a ataques, eram mais fáceis de defender devido ao seu tamanho reduzido e posição geográfica,
Além disso, a França manteve direitos de pesca nos Grand Banks de Terra Nova, preservando assim uma parte economicamente significativa de seus interesses na América do Norte. Com o passar dos séculos, essa escolha revelou-se no mínimo questionável. O Canadá evoluiu para se tornar uma das nações mais prósperas e estáveis do mundo, com vastos recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural, minerais e florestas. Sua economia diversificada, sistema político estável e alta qualidade de vida o colocam consistentemente entre os países mais desenvolvidos globalmente. Guadalupe e Martinica, embora culturalmente vibrantes e ainda partes integrantes da França, como departamentos ultramarinos, têm economias baseadas principalmente no turismo e na agricultura, com desafios significativos de desenvolvimento. O Haiti, que a França manteve após o Tratado de Paris, então chamado Saint-Domingue, conquistou sua independência em 1804, após uma revolução bem-sucedida liderada por ex-escravizados, mas enfrentou séculos de instabilidade política e desafios econômicos. Apesar da transferência política para o controle britânico, a herança francesa no Canadá persiste notavelmente. O Quebec mantém o francês como sua língua oficial, e aproximadamente 22% dos canadenses identificam o francês como sua língua materna. A cultura, culinária, arquitetura e sistema legal do Quebec continuam profundamente influenciados por suas raízes francesas. A decisão francesa também teve profundas implicações para a geopolítica norte-americana. A remoção da França como poder continental abriu caminho para a eventual independência das colônias britânicas. Sem a ameaça francesa, os colonos americanos não precisavam mais da proteção britânica, acelerando o caminho para a Revolução Americana apenas 13 anos após o Tratado de Paris. Esses exemplos mostram como o valor de um território pode ser mal compreendido quando se pensa apenas no presente. A geopolítica, como a vida, exige visão de longo prazo. O caso da troca do Canadá pelas Ilhas Caribenhas oferece lições valiosas sobre tomada de decisão estratégica que transcendem seu contexto histórico. A importância de equilibrar considerações de curto e longo prazo. Os franceses priorizaram os lucros imediatos sobre o potencial futuro, uma armadilha comum em decisões corporativas e governamentais até hoje. O perigo de avaliar recursos apenas por seu valor presente. O verdadeiro valor do Canadá não estava em suas exportações do século XVIII, mas em seu potencial de desenvolvimento futuro. Como paradigmas econômicos em mudança podem alterar drasticamente o valor relativo de ativos. Assim como o açúcar dominou a economia do século XVIII, novas tecnologias e indústrias continuam a reconfigurar quais recursos e localizações são considerados estratégicos. Agora me diz, se você estivesse no lugar dos negociadores franceses, teria escolhido manter o açúcar ou o gelo, o Caribe ou o Canadá, o lucro imediato ou o investimento a longo prazo? Deixe sua resposta nos comentários, porque esse é o tipo de debate que torna a história ainda mais fascinante. E se você curtiu essa história inusitada, já deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer mais conteúdos como esse. Compartilha com aquele amigo que ama uma curiosidade histórica. Tenho certeza que ele vai adorar. E o mais importante, se inscreve no canal. Estamos só começando nossa jornada por decisões malucas que mudaram o mundo. Você não vai querer perder os próximos episódios. A história da troca do Canadá por Ilhas Caribenhas nos lembra que as decisões tomadas no presente moldam o futuro de maneiras que frequentemente não conseguimos antecipar. O que parece racional e estratégico em um determinado momento histórico pode, com o benefício da retrospectiva, revelar-se uma oportunidade perdida de proporções monumentais. Esta narrativa também nos ensina sobre a natureza mutável do valor, como recursos, territórios e posições estratégicas ganham ou perdem importância com mudanças tecnológicas, econômicas e sociais. O açúcar, outrora ouro branco, que justificou a cessão de um continente, é hoje uma commodity comum,
enquanto os vastos recursos naturais do Canadá sustentam uma das economias mais avançadas do mundo. A próxima vez que você ouvir alguém mencionando o Canadá ou visitar as belas praias de Guadalupe, lembre-se desta extraordinária reviravolta histórica, quando uma das maiores nações da Europa escolheu algumas ilhas tropicais em vez de um dos territórios mais vastos e ricos do planeta, alterando para sempre o curso da história norte-americana e global. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o passado está repleto de escolhas ousadas, estranhas e até cômicas, e cada uma delas tem uma lição para nos ensinar. Até a próxima, exploradores da história.